Você já se sentiu sobrecarregado pelas demandas do trabalho? Preso em um ciclo de estresse e distrações? E se houvesse uma filosofia milenar capaz de transformar sua experiência profissional, tornando você mais resiliente e focado? No vídeo de hoje vamos explorar o poder do estoicismo no ambiente de trabalho. Uma filosofia prática que tem ajudado pessoas por séculos a encontrar serenidade, força e clareza mental, mesmo em meio ao caos. Esqueça a ideia de uma filosofia antiga e distante. O estoicismo oferece ferramentas incrivelmente relevantes e aplicáveis para os desafios que enfrentamos diariamente em nossas carreiras. Em um mundo profissional cada vez mais exigente, marcado pela pressão constante por resultados, prazos apertados, que parecem encurtar a cada dia, a competitividade acirrada e as incertezas do mercado, a capacidade de manter a calma sob pressão, superar os obstáculos que inevitavelmente surgem e concentrar-se no que realmente importa se torna crucial para o nosso bem-estar e para o nosso sucesso. O estoicismo oferece um caminho sólido e testado pelo tempo para desenvolver essas habilidades essenciais. Ao longo dos próximos minutos, mergulharemos nas ideias centrais do estoicismo e mostraremos como você pode aplicar esses ensinamentos de forma prática no seu dia a dia profissional. Você vai aprender sobre os princípios fundamentais do estoicismo, como aplicar a dicotomia do controle no trabalho, estratégias para desenvolver resiliência diante de desafios, técnicas para aprimorar o foco e a concentração, como lidar com críticas e feedbacks negativos de forma estoica, a importância da virtude e do propósito no trabalho. Prepare-se para descobrir uma nova maneira de encarar os desafios do trabalho, cultivando a resiliência e aprimorando seu foco para alcançar seus objetivos com mais serenidade e eficácia. Vamos começar. Para entendermos como o estoicismo pode nos ajudar no trabalho, é fundamental compreendermos sua essência. O estoicismo não é sobre reprimir emoções ou viver uma vida ascética, mas sim uma filosofia prática que nos ensina a viver bem através da razão e da virtude. Em sua base, o estoicismo se apoia em 3 pilares fundamentais. Primeiro, a razão, a capacidade de usar a lógica para guiar nossas decisões e ações. Segundo, a virtude, viver de acordo com a excelência moral, buscando a sabedoria, a justiça, a coragem e a temperança em tudo o que fazemos. E terceiro, a aceitação, a serenidade para lidar com aquilo que não está sob nosso controle. Grandes pensadores como Sêneca, Epicteto e o imperador Marco Aurélio nos deixaram valiosos ensinamentos sobre como aplicar esses princípios em todas as áreas da vida, incluindo o nosso trabalho, lembrando-nos da dignidade do trabalho honesto, da importância de aceitar a realidade e de realizar cada tarefa com integridade. Ao internalizarmos esses fundamentos, começamos a construir uma base sólida para enfrentar os desafios do ambiente profissional com mais clareza e equilíbrio. Um dos ensinamentos mais poderosos do estoicismo para o ambiente de trabalho é a dicotomia do controle. Essa ideia fundamental nos lembra de distinguir claramente entre aquilo que está sob o nosso controle e aquilo que não está. No âmbito profissional, podemos controlar o nosso esforço, a nossa preparação para uma reunião importante, a forma como nos comunicamos com nossos colegas, a qualidade do nosso trabalho e a nossa atitude diante dos desafios. Estas são as áreas onde temos poder de influência direta. Por outro lado, não podemos controlar as decisões de um cliente, a promoção que um colega recebeu, a opinião de um superior sobre o nosso trabalho, o humor de um membro da equipe ou as flutuações do mercado. Preocupar-se excessivamente com o que está fora do nosso controle é uma fonte constante de frustração e ansiedade. Focar nossa energia no que está sob nosso controle libera a ansiedade e nos permite ser mais eficazes. Ao invés de nos preocuparmos com o resultado final, concentremo-nos em dar o nosso melhor no processo, na qualidade do nosso esforço e na nossa conduta. Intimamente ligado à dicotomia do controle está o conceito da percepção. Os estoicos nos ensinam que não são os eventos em si que nos afetam,
mas sim a maneira como os interpretamos. Pense em uma situação comum no trabalho, receber um feedback negativo. Podemos interpretá-lo como uma crítica pessoal, um sinal de que falhamos, o que gera sentimentos de raiva, tristeza ou insegurança. Ou podemos escolher vê-lo como uma informação valiosa, uma oportunidade de identificar áreas de melhoria e crescer profissionalmente. A mesma situação, duas percepções radicalmente diferentes, levando a emoções e reações distintas. Como disse o sábio estoico Epicteto, não são os eventos que perturbam os homens, mas sim as opiniões que eles formam sobre os eventos. Aprender a questionar nossos julgamentos automáticos, já analisar as situações de forma mais objetiva e a escolher uma perspectiva mais construtiva, é uma ferramenta poderosa para reduzir o estresse e aumentar nossa capacidade de lidar com os desafios do trabalho com mais serenidade e clareza. Resiliência. A capacidade de se recuperar rapidamente de dificuldades é uma qualidade essencial no mundo do trabalho. Para os estoicos, a base da resiliência reside na aceitação da adversidade. Isso não significa gostar ou desejar os problemas, mas sim reconhecer a realidade como ela é, incluindo os desafios e contratempos que são inevitáveis em qualquer carreira. Seja a perda de um cliente importante, um erro em um projeto crucial, um feedback negativo inesperado ou uma reestruturação na empresa, as dificuldades fazem parte da jornada profissional. Resistir a essa realidade, lamentar constantemente o que aconteceu ou desejar que fosse diferente, apenas aumenta o nosso sofrimento e nos impede de encontrar soluções eficazes. Pense na analogia estoica do arqueiro. Nosso foco principal deve estar em apontar a flecha com precisão, em aplicar a nossa melhor técnica e em liberar a corda da maneira mais eficiente possível. Isso é o que está sob nosso controle. Se o vento desviar ligeiramente a trajetória da flecha, o arqueiro sábio reconhece que esse fator estava além do seu controle imediato. Ele não se desespera, mas sim aprende com a experiência e se prepara para o próximo lançamento. Da mesma forma, no trabalho, foque no seu esforço e na sua conduta, e aceite que nem sempre os resultados serão exatamente como você esperava. Uma técnica estoica surpreendente, mas incrivelmente eficaz para desenvolver a resiliência, é a visualização negativa. Longe de ser uma prática pessimista, ela consiste em imaginar cenários negativos que poderiam ocorrer, não para gerar medo ou ansiedade, mas sim para nos preparar mentalmente para as possíveis dificuldades e aumentar a nossa apreciação pelo que temos no presente. No contexto do trabalho, isso pode envolver pensar sobre a possibilidade de perder o emprego, de um projeto importante não dar certo, de enfrentar dificuldades financeiras ou de ter um relacionamento conflituoso com um colega. Ao contemplarmos essas possibilidades, mesmo que brevemente, nós nos tornamos menos suscetíveis ao choque e à decepção quando as dificuldades realmente surgem. Paradoxalmente, ao considerarmos o que poderíamos perder, nós tendemos a valorizar mais o que temos agora. A visualização negativa nos ajuda a não dar as coisas boas do nosso trabalho por garantidas e a cultivar um senso de gratidão pelo nosso emprego atual, pelos nossos colegas e pelas oportunidades que temos. Essa perspectiva nos torna mais fortes e mais equilibrados diante dos inevitáveis desafios. Outro pilar fundamental para desenvolver a resiliência e o foco no trabalho é a prática de concentrar-se no presente. Os estoicos nos lembram que o passado já se foi e o futuro ainda não chegou. A nossa verdadeira capacidade de agir e influenciar reside no momento atual. Muitas vezes, a ansiedade e a falta de foco no trabalho surgem da nossa tendência de nos preocuparmos com erros passados ou de nos anteciparmos excessivamente a cenários futuros. Essa dispersão mental nos impede de dedicar a nossa atenção plena à tarefa que temos diante de nós, comprometendo a nossa produtividade e aumentando o nosso estresse. Cultivar o foco no presente envolve trazer a nossa atenção de forma intencional para a tarefa em mãos. Isso pode ser feito através de práticas simples de mindfulness, como prestar atenção à nossa respiração ou às sensações do nosso corpo enquanto trabalhamos.
dividir grandes projetos em tarefas menores e concentrar-se em completar uma etapa de cada vez também ajuda a manter o foco. Além disso, eliminar as distrações do nosso ambiente de trabalho, como notificações desnecessárias e interrupções constantes, é crucial para proteger a nossa atenção. Quando estamos totalmente presentes no nosso trabalho, alinhados com o nosso propósito e focados na tarefa imediata, nós não apenas aumentamos a nossa eficiência, mas também encontramos mais satisfação e significado no que fazemos. A resiliência floresce quando a nossa mente está ancorada no presente, lidando com o que pode ser controlado aqui e agora. No ambiente de trabalho moderno, muitas vezes somos obcecados pelo gerenciamento do tempo, tentando espremer o máximo de tarefas em cada minuto. No entanto, a perspectiva estoica nos convida a focar no gerenciamento da nossa atenção. A qualidade da nossa atenção é muito mais crucial do que a simples quantidade de tempo que dedicamos a uma tarefa. As distrações constantes, sejam elas notificações de e-mail, mensagens instantâneas, redes sociais ou interrupções de colegas, fragmentam o nosso foco, nos impedem de entrar em um estado de fluxo produtivo e, no final das contas, reduzem a nossa eficiência e aumentam o nosso nível de estresse. Tentar realizar multitarefas, embora pareça eficiente na superfície, geralmente leva a erros, menor qualidade do trabalho e maior exaustão mental. Gerenciar a nossa atenção de forma estoica envolve tomar decisões conscientes sobre onde direcionamos o nosso foco. Isso significa criar barreiras contra as distrações, definir horários específicos para verificar comunicações, usar ferramentas que bloqueiam sites e aplicativos não essenciais durante períodos de trabalho concentrado e comunicar claramente aos nossos colegas quando precisamos de tempo ininterrupto para realizar tarefas importantes. Proteger a nossa atenção é um ato de autodisciplina que traz retornos significativos em termos de produtividade e bem-estar. O estoicismo nos oferece práticas valiosas para fortalecer a nossa capacidade de foco. A reflexão matinal é uma delas. Dedicar alguns minutos no início do dia para definir nossas intenções e prioridades nos ajuda a direcionar nossa atenção para o que é realmente importante. Da mesma forma, a reflexão noturna, revisar como usamos o nosso tempo e onde nossa atenção se desviou, nos permite aprender e ajustar nossas estratégias para o dia seguinte. Os exercícios de atenção plena, mesmo que breves, praticados ao longo do dia, nos ajudam a treinar a nossa mente a retornar ao momento presente sempre que ela se dispersa. Focar na nossa respiração por alguns instantes ou observar as sensações do nosso corpo pode nos ancorar no agora. Além disso, a visualização do sucesso, imaginar-nos realizando as tarefas com foco total e alcançando os resultados desejados, pode fortalecer a nossa mentalidade e aumentar a nossa probabilidade de sucesso. Ao incorporarmos essas práticas estoicas em nossa rotina de trabalho, gradualmente desenvolvemos uma maior autoconsciência sobre os nossos padrões de atenção e fortalecemos a nossa capacidade de nos concentrarmos nas tarefas que realmente importam. Um elemento crucial para manter o foco e a motivação a longo prazo no trabalho é o propósito. Quando entendemos o significado do nosso trabalho, como ele contribui para algo maior do que nós mesmos, encontramos uma fonte inesgotável de energia e concentração. Mesmo em tarefas que podem parecer repetitivas ou desafiadoras, buscar o propósito pode transformá-las. Um profissional de atendimento ao cliente pode ver seu trabalho não apenas como responder a perguntas, mas como ajudar pessoas e resolver problemas. Um analista de dados pode encontrar significado em fornecer insights que levam a decisões melhores para a empresa ou para a sociedade. Um estoico se esforça para cumprir seu dever e contribuir para o bem comum em todas as suas ações. Quando o nosso trabalho está alinhado com os nossos valores e com um senso de propósito, a nossa capacidade de superar obstáculos e de nos mantermos focados aumenta exponencialmente. O propósito nos dá uma razão profunda para perseverar,
mesmo diante das dificuldades, e transforma o nosso trabalho em algo mais significativo do que apenas uma fonte de renda. No ambiente profissional, as críticas e os feedbacks negativos são inevitáveis. A nossa reação inicial muitas vezes é de defensiva ou ressentimento. No entanto, a perspectiva estoica nos convida a mudar a nossa mentalidade e a ver o feedback não como um ataque pessoal, mas como uma informação valiosa para o nosso crescimento e desenvolvimento. Seja um superior apontando áreas onde podemos melhorar, um colega oferecendo uma sugestão para otimizar um processo ou um cliente expressando insatisfação com o nosso trabalho, cada feedback contém o potencial para nos tornarmos profissionais melhores. A chave está em aprender a separar a mensagem da forma como ela é entregue e a focar no conteúdo da informação. A abordagem estoica para lidar com críticas envolve ouvir atentamente, com a mente aberta, buscando entender o ponto de vista do outro. Questionar com calma para obter mais clareza, agradecer pelo feedback, mesmo que seja difícil de ouvir, e usar essa informação para autoanalisar o nosso desempenho e identificar áreas onde podemos melhorar. A humildade para reconhecer as nossas falhas e a vontade de aprender são sinais de força e de um verdadeiro profissional estoico. Lidar com colegas difíceis e ambientes de trabalho tóxicos pode ser extremamente desafiador. Nesses momentos, a filosofia estoica nos lembra do que está sob nosso controle, as nossas próprias reações e o nosso comportamento. Não podemos controlar as atitudes negativas, as fofocas, a falta de profissionalismo ou a toxicidade de outras pessoas. Tentar mudá-las diretamente geralmente é frustrante e ineficaz. A abordagem estoica se concentra em como podemos navegar nessas situações, mantendo a nossa integridade e o nosso bem-estar. Isso envolve praticar a empatia, tentando entender a perspectiva do outro, sem necessariamente concordar com o comportamento. Envolve estabelecer limites claros e assertivos sobre o que estamos dispostos a tolerar. Acima de tudo, envolve focar na nossa própria conduta, em manter a nossa ética profissional e em realizar o nosso trabalho com excelência, independentemente do ambiente ao redor. Se a situação se torna insustentável, um estoico também consideraria buscar alternativas, priorizando a sua saúde mental e o seu bem-estar a longo prazo. Chegamos ao final da nossa jornada, explorando o poder do estoicismo no ambiente de trabalho. Recapitulando, vimos a importância de aplicar a dicotomia do controle, focando no que podemos influenciar e aceitando o que não podemos. Aprendemos sobre o poder da nossa percepção em moldar as nossas reações, a força da aceitação diante da adversidade, a importância de nos ancorarmos no foco do presente e de gerenciarmos a nossa atenção de forma consciente. E, fundamentalmente, como encontrar propósito no que fazemos. Agora, o desafio é colocar esses princípios em prática. Reflita sobre o seu dia a dia profissional. Qual aspecto do seu trabalho você sente mais dificuldade em lidar? Como você pode aplicar a dicotomia do controle nessa situação? Lembre-se que a transformação não acontece da noite para o dia, mas sim através da aplicação consistente desses ensinamentos. Se você encontrou valor neste vídeo, por favor, deixe o seu like. Compartilhe com seus amigos e colegas que também podem se beneficiar dessas ideias. E deixe um comentário abaixo com suas dúvidas, experiências ou insights sobre como o estoicismo pode ser aplicado no trabalho. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo sobre filosofia prática e desenvolvimento pessoal. Temos outros vídeos que podem complementar este tema e aprofundar a sua jornada. Lembre-se, o estoicismo não é uma solução mágica, mas sim um caminho de prática constante. Ao aplicar esses princípios em seu trabalho, você pode desenvolver uma resiliência inabalável, um foco afiado e encontrar mais significado em sua jornada profissional. Continue aprendendo, continue praticando e transforme sua experiência no trabalho. Obrigado por assistir e até a próxima.